Povo de Deus, a paz do Senhor. Amadas, ontem foi a segunda vez, né, que eu enviei o nosso vídeo do propósito, muito tarde, já bem pertinho da meia-noite. Eu fiz a oração, mas eu senti que devo pedir perdão a vocês, porque realmente tem dia que parece ser muito mais desafiador para mim. Mas nós precisamos nos mantermos firmes, né, no propósito que assentamos em nosso coração. Então, gostaria de pedir que caso isso ocorra, eu espero no Senhor que não me aconteça novamente, mas caso ocorra, no momento da nossa busca, ainda que o tema, né, o vídeo não tenha sido enviado, gentilmente, amadas, no temor do Senhor, liga o pensamento com Deus, né, às 8, só concorda, faz uma oração de concordância, dizendo: Deus, eu concordo com o tema de hoje, seja o tema de hoje que nós ouviremos e oraremos, um tema aceito pelo Senhor, e o Senhor assim nos conceda tal dádiva e bênção, enfim, né, como as irmãs e irmãos já sabem, para que ali a gente não deixe passar desapercebido, porque eu com certeza estarei ali fazendo a intercessão, né, antes, no momento oportuno, antes de virar meia-noite e finalizando a produção, tá? Então eu peço perdão mais uma vez, mas é isso. E eu queria falar um pouquinho sobre o que eu deixei de fora no vídeo de ontem. Eu encurtei o vídeo de ontem, que eu mandei ontem. Eu tive que cortar, e aí eu vi que houve trechos que eu queria muito ter falado, eu acabei cortando, que foi o seguinte: o tema de ontem para mim foi um tema extremamente desafiador. Nós falamos a respeito da perseverança, né? Oramos ao Senhor para que Ele concedesse-nos um espírito perseverante, para que nós permanecêssemos perseverantes no Senhor, mesmo em meio à dor, ao caos, à angústia e todas as provações, e que Ele nos concedesse também ter ao nosso lado esse tipo de gente, né? Um esposo, uma esposa perseverante, que permanece, né? Perseverante, assim como Moisés, né? Que permaneceu perseverante no Senhor, mesmo naquele deserto. Eu acredito que eu não citei Moisés ontem, eu não citei, mas permanecermos perseverantes como esse servo do Senhor que foi aguerrido, né? Que conduziu aquela nação pelo deserto até a terra prometida e viu as muitas manifestações do poder de Deus perseverando ali, na fé, no amor, na mansidão, louvado seja o Senhor. E aí, dentre uma das razões, né, de o tema ser desafiador para mim, é que eu mesma no dia anterior havia ficado com a alma extremamente angustiada. E eu estava realmente com a alma batida. E quando foi ontem que eu tinha que orar e ministrar, para nós podermos interceder naquele tema, eu disse: que desafio! Porque eu tive que ministrar, esperar a ministração do Senhor para mim mesma, antes de poder orar e falar com vocês, né? E ali eu fui primeiro pesquisar um pouquinho, para que Deus falasse comigo. Eu estava fria, né? Depois de uma avalanche de desânimo, há uma certa frieza. E Deus, Ele me deu aquela injeção de fé, né? Através dos materiais que Ele me direcionou. E eu encontrei a ministração de um irmãozinho muito simples. E eu disse: antes de eu assistir, né,
Eu não vou assistir não, porque... Mas pensem que Deus falou comigo. E eu ainda pensei, eu não vou julgar pela aparência. Glória a Deus. E Deus falou poderosamente ao meu coração. Eu vou ler para vocês o que foi que ele falou nessa ministração. Eu vou ler um trecho. Vou olhar aqui para vocês verem que forte, que lindo. Olha o que ele disse. Quem luta a luta de um justo é Deus, porque Ele é a nossa fortaleza e é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Nós não podemos dar crédito ao mal. Não podemos dar crédito aos nossos inimigos dizendo que tudo vai se acabar. Não, irmão. Devemos compreender que se Deus está permitindo, é porque Ele quer que a gente se fortaleça na fé. Ele quer que a gente seja perseverante na oração, ser perseverante na busca, ser perseverante em acreditar que no tempo determinado por Ele, tudo isso vai passar. Aleluia. Eu não posso me deter a um problema. Eu não posso me deter a um problema. Eu tenho que me agarrar ao Senhor. Não devemos calar a nossa fé. Não devemos ser parados pelas informações de mortes. E aí ele assevera, o versículo que nós meditamos para orar ontem, que é: a experiência gera esperança. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas esse trecho da palavra desse rapaz, desse irmão, falou muito forte o meu coração. E eu vi que eu tinha excluído do vídeo, eu fiz, não era para ficar de fora. Eu vi hoje, eu me dei conta hoje, Era preciso que vocês tivessem acesso e que nós possamos, permanecermos firmes e perseverantes no Senhor. E poderemos sim, nós podemos sim, porque o Senhor foi quem começou a boa obra na nossa vida. Foi Ele que começou a boa obra na minha e na sua vida. Ele vai concluir. Viu? Vamos descansar no Senhor, porque Ele vai concluir a obra que Ele mesmo começou. Como eu disse e repito, o Senhor, nosso Deus, o Senhor dos exércitos, Ele é Deus de obras completas. Ele é Deus que dá o sonho e também é o Deus que realiza. Deus é fiel. E todas essas lutas e batalhas, elas são para nos fortalecer, para que a gente exerça nossa fé, para que a gente vença, para que a gente aprenda a prevalecer sobre o mal, a permanecer, para que os sinais do Senhor sejam manifestos nas nossas vidas. E o Senhor revelará o seu braço forte. Ele mesmo revelará o seu braço forte em favor do povo dele, em nosso favor, em favor daqueles que vivem a palavra dele e que são chamados justos, porque são praticantes da palavra da justiça. São seguidores de Cristo. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Então permaneçamos firmes na esperança, que é Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é fiel. Ele vai prover. O Senhor vai prover todas as coisas, porque Ele é a resposta certa. O Senhor está vendo tudo. Ele faz parte desse processo. O Senhor é o Deus que entra com a providência necessária para aquilo que a gente precisa. Ele é Deus que não apenas transforma a gente, mas também provê o que a gente precisa. Tá? Descanse no Senhor, acalme o seu coração, confia nele, porque o Senhor tudo fará e Ele fará sobressair a sua justiça como a luz.
Deus é maravilhoso. Ele tem cuidado de você. Ele tem carregado você na palma das mãos dele. É impossível que o Senhor te esqueça. É impossível, porque o seu nome está gravado na palma da mão de Deus. Você é selado. Você é selada. Há uma chamada do Senhor na sua vida. E todas as tentações impostas pelo inferno não são capazes de te arrancar do Senhor, não são capazes de te desarraigar da presença, de afastar a bênção e o favor do Senhor da sua vida. A provisão vai chegar. Deus é fiel. Confia nele. Fortaleça-se o seu coração. O Senhor te deu um espírito inabalável. Não apenas um coração reto, mas também um espírito inabalável, para que você permaneça de pé perante os homens e de joelhos perante o Senhor. Aleluia. Fica firme, porque Deus é fiel. E a vitória vem de Deus. A sua vitória, a minha vitória, vem de Deus. E nós tomamos posse da nossa vitória nesse momento. Louvado seja Deus. Aleluia. Observe essa fotografia no vídeo. Eu nunca vi uma árvore, proveniente do grão de mostarda, pessoalmente. Mas, pelo que eu olhei na internet, supostamente, essa seria a árvore consequência do grão de mostarda, E eu já tinha ouvido falar que o grão de mostarda dá origem a uma árvore enorme. Vocês lembram do que Jesus falou, Que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai ordenar, a gente vai pedir que o monte saia de um lugar e se transporte para outro, e assim se fará. Glória a Deus. Assim seja a nossa fé em Cristo, fé inabalável, fé que fala o invisível e vê o impossível acontecer, que traz a existência ao que não existe, e o que era invisível se torna visível para a honra e glória do Senhor. E pela fé nós veremos a nossa vitória conforme a boa, perfeita, justa e agradável vontade de Deus. Nós veremos a vontade do Senhor para permanecer em nossas vidas e tomaremos posse da nossa vitória em Cristo Jesus. Amém. E é isso. Logo mais eu vou encaminhar nosso próximo tema, Para que a gente, então, esteja orando hoje, com a graça de Deus, todas no mesmo horário, e todos, às 8h da noite, com a graça do Senhor Jesus. Fica na paz. Shalom para todos.